tela com vocês. Vocês conseguem ver minha tela do computador? Bom, tá aberto, Sim, né? tá aberto. Então tá bom. Uhum. Pessoal, então boa noite. Pedro, obrigado pelo convite, tá? Da palestra. Então, eu sou o professor Demétrio, do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá Bela Vista, né? Então, estamos em parceria com a FPR para fazer algum tipo de movimento durante esse período de pandemia. É um período triste, né? Mas que nós como professores, ficamos também angustiados de não deixar os alunos parados, não, né? Para a gente não ficar nessa inércia e vamos resistindo. Então, na palestra de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica dos micropoluentes, em especial os POPs, né, os poluentes orgânicos persistentes, no meio ambiente. Então, é uma palestra que eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, é só desligar o áudio e fazer a pergunta. Pode me interromper, não tem problema, que a gente vai discutindo. Então, é uma palestra que eu começo, na verdade, com uma definição e várias perguntas que serão os nossos norteadores para essa discussão, tá ok? Bom, então a primeira pergunta é óbvio, né? Lá no título eu coloco que é a dinâmica dos micropoluentes, no caso os POPs. Então, o que é POPs? Pela Convenção de Estocolmo, POPs é um poluente orgânico persistente, né? Então, são compostos orgânicos, uma classe de compostos orgânicos que possui uma combinação muito única. Ela tem uma combinação de propriedades químicas e físicas que faz com que, uma vez que eles sejam liberados no ambiente, olha o que acontece. Isso é extremamente importante. Se um composto químico tiver esse tipo de propriedade, esse tipo de característica, né, que junta as propriedades químicas e físicas, que uma vez que eles estão no ambiente, eles atendam a essas características, a Convenção de Estocolmo vai colocando esses compostos como poluentes orgânicos. Então, primeira característica permanece inalterado durante longo período de tempo. Então, eles ficam vários anos na natureza. Por isso que tem esse nome, persistentes. Tornam-se amplamente distribuídos por todo o meio ambiente como resultado de processos natural. Então, é natural eles serem distribuídos pelo solo, pela água e pelo ar, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, como que eles estão distribuídos, de que maneira que eles chegam nas diversas matrizes ambientais. Acumulam-se em tecidos adiposos nos organismos vivos, incluindo os seres humanos. Então, essa era uma outra característica dos poluentes orgânicos, dessa acumulação nos tecidos, em especial os tecidos adiposos. São encontrados em concentrações mais elevadas, em níveis mais elevados da cadeia alimentar e são tóxicos ou, de uma maneira geral, interferentes endócrinos para os seres humanos e animais silvestres. Então, o que acontece? São características muito particulares e quando um composto químico, uma classe de composto químico, possui essas características, a Convenção de Estocolmo começa a pensar, né, claro que para chegar nesse ponto, vários estudos são realizados, e aí eles começam a pensar, bom, se contempla todas essas características, eu posso denominar esse composto como persistente, um poluente orgânico persistente. Mas quais são as perguntas que vão nos nortear para a palestra de hoje? Primeiro, quais compostos orgânicos são esses? Né? Para que eles serviam? Então, quando a gente fala em poluentes orgânicos, a gente está falando lá da química orgânica, de compostos orgânicos. Então, que compostos são esses? Né? Então, eu vou tentar apresentar ele para vocês, pelo menos alguns desses compostos. E para que eles serviam? Então, a gente vai ver historicamente que tem uma certa semelhança entre esses compostos quimicamente, porque eles foram planejados dentro de uma utilização industrial, tá? Bom, aí fala, né, propriedades físicas e químicas. Que propriedades são essas? Por que elas são importantes?
né? Então, dentro de todas as propriedades, de todas as características químicas e físicas, quais são importantes para que ele se torne um poluente persistente, né? Que substância, o que que essa substância orgânica tem de diferente, quimicamente falando? O que que essa substância, essa cadeia orgânica tem de diferente de um monte de outros compostos orgânicos que não foram classificados como POPs, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Aí ele está lá, né? Permanece inalterado. Por que que eles permanecem inalterados? O que faz com que eles sejam persistentes? E aí uma outra pergunta, lá na própria definição fala, são vários anos que eles permanecem inalterados. Mas uma vez, né, mesmo que passe 10, 15, 5, 2 anos, não importa o tempo agora, mas mesmo que passe um tempo, se passou aquele tempo, deixou de ser preocupante, ele foi degradado. E aí, deixou de ser preocupante, uma vez que é degradado? Então, a gente também precisa entender que o que acontece com esse composto orgânico, e aí é muito interessante para nós que somos da área de química, que entendemos de química orgânica, de mecanismo de reação, né? O que tem esse composto, que tipo de degradação ele vai ter, e se o composto degradado é em parte perigoso ou não, se é em parte preocupante ou não. Tá? Acumulam-se no tecidos adiposos. Percebam que a Convenção de Estocolmo ela foi muito específica, né? Acumula-se no tecido adiposo. Não é no tecido conjuntivo, não é no tecido epitelial, é no tecido adiposo. Então a gente tem que se perguntar, né? Por que nos tecidos adiposos existe uma absorção facilitada? Né? Como que acontece essa absorção para ele se acumular no tecido adiposo? Então, uma vez que um composto, a gente entra em contato com um composto, seja da via oral, seja via inalatória, seja via dérmica, né? O que faz esse composto chegar no tecido adiposo? E precisam ser absorvidos para fazer ação, né? Esse composto ele precisa estar no tecido adiposo, ele precisa ser absorvido para desencadear ações metabólicas, para desencadear problemas no organismo, né? Então, essa também é uma pergunta, uma parte, né, uma pergunta que eu quero destacar para a gente discutir no decorrer da aula. São encontrados no níveis mais elevados são encontrados em concentrações mais elevadas e nos níveis mais elevados da cadeia alimentar. Então, quem já sabe o que isso significa, já remete bioacumulação e biomagnificação. Então, como acontece? Por que eles são acumulados assim, desta maneira, e como acontece essa bioacumulação e biomagnificação? Tá? São tóxicos ou interferentes endócrinos. O que será que esses compostos têm de características químicas, de características físicas, de propriedades persistentes que fazem com que eles sejam interferentes endócrinos? Como que eles interferem? Quais interferências acontecem? Né? Então, eu gostaria, principalmente para os alunos que estão nos ouvindo, que está me ouvindo, que está vendo esse slide, eu gostaria que, a partir de agora, quando vocês olharem uma definição dentro da ciência, de qualquer área da ciência, mas quando você olha uma definição, o importante não é só decorar a definição. O objetivo aqui, vou voltar alguns slides, o objetivo aqui não é decorar essa definição e falar, olha, composto poluente é isso, 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 mas é dar um passo além. É você pensar, por que ele é persistente? Que propriedades são essas? Por que nesse tipo de tecido? O que significa essa palavra? Né? Então, você precisa ter esse entendimento, essa curiosidade para avançar nos seus estudos. Né? É muito importante. A ciência ela evolui a partir de perguntas. E os nossos estudos, quando você está estudando uma disciplina, ele também avalia a partir de perguntas. O que esse gráfico significa? O que essa tabela quer me dizer? Né? Então, você precisa avançar nos seus estudos através dessas perguntas. Tá? Então, a partir de agora, eu quero que vocês façam um compromisso com vocês mesmos. Né? Que você faça um compromisso de, quando olhar uma definição,
quando estiver estudando algum conteúdo, pergunte-se, né? Tente entender o que está escrito naquela definição, o que significam aquelas palavras, porque muitas vezes são vocabulários técnicos e que, se você não entende o próprio vocabulário técnico, não adianta tentar decorar, né? Então, eu sei que a Stephanie está aí nos escutando, eu sei que o Pedro fez o doutorado com a gente, então é a mesma coisa eu falar da palavra validação. Então, validação tem um significado, né? É provar que aquele método serve para aquilo que ele foi feito. Ok, mas não adianta nada eu falar de validação se eu não souber o conceito de seletividade, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, que são outros conceitos. Então, é muito importante você aumentar o seu vocabulário técnico e se fazer as perguntas: por que isso existe? Aonde isso quer me levar? Tá? E aí é em cima disso que eu monto essa aula, essa palestra, né? Para a gente tentar responder essas perguntas das definições, né? Então, por que eles são interferentes endócrinos? E aí, mais uma pergunta, né? Estava lá na definição: tornam-se amplamente distribuídos. Onde eles estão distribuídos? Como eles se distribuem? Né? Então, aonde esses poluentes já estão presentes? De que maneira que eles chegaram naquele ambiente? Seja solo, água, ar, sedimento. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que tentar entender, né? E aí, no própria definição fala processos naturais. Que processos naturais? Né? Então, isso já não coloca aquela dúvida. Então, se eu fizer a produção de um poluente orgânico, ou o uso de um poluente orgânico em uma determinada região, ele pode chegar em outra região, né? Em outra esfera, em outro estado, em outro bioma. Então, essa é uma pergunta que a gente quer se fazer, quer se responder, e eu espero que ao final da palestra a gente responda essa pergunta, a gente chegue a esse entendimento, tá? Solo, água e ar. Então, se eles estão no solo, se eles são tóxicos, se eles são persistentes, se eu sei quem são esses compostos químicos, se eu sei quais são as propriedades químicas e físicas desses compostos, como que eu faço para detectá-los, para monitorá-los no solo, na água e no ar? Então, eu sei que, pela definição, ali já está escrito na Convenção de Estocolmo. Eu sei que existem esses compostos, eu sei que eles estão amplamente distribuídos, porque a definição está me dizendo isso, dentro de uma convenção internacional de cientistas, né? Mas como eu posso monitorá-lo? Né? Então, esse começa a ter, por exemplo, um problema de uma pesquisa. Como eu posso achar esses compostos, detectá-los no ambiente, independente de ser solo, água ou ar? Né? Ou dessas matrizes ambientais eu devo focar, dependendo do composto que eu estou analisando. Então, tem composto que é mais fácil de achar no solo, tem composto que é mais fácil de achar no ar. Né? Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a responder essas perguntas e espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, pode interromper a minha fala, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, ok? Não precisa deixar para o final. Demetrio. Oi. É o Pedro. Tem alguns alunos aguardando para entrar na sala. Você pode... Opa, na hora. Eu não sei o que eu fiz, que eu configurei errado e não acabou não aparecendo o barulho aqui para mim. Eu configurei errado. Era para ter configurado que vocês iam entrar direto e eu não consegui desfazer. Pedro, vai me mantendo atualizado, tá? Porque às vezes não faz o barulho. Pode deixar. Obrigado. Bom, então, para quem chegou agora, a gente está falando dos poluentes orgânicos persistentes e fizemos várias perguntas sobre eles. Então, até agora não teve nenhuma explicação. Eu apresentei um conceito e fiz mais perguntas e indagações do que de respostas. E uma das primeiras perguntas, né, que vai começar a linear ou delimitar essa discussão é: quem são e para que serviam? Então, não tem aquele onde estão, o que comem, né? Então, quem são? Para que serviam esses compostos?
Bom, a primeira lista da Convenção de Estocolmo, ela saiu em 2001. Percebam que esses compostos, dentro, né, da história da ciência, esses compostos eles são conhecidos desde a década de 70. Então, olha a dificuldade que nós tivemos, nós como cientistas ou como ciência, teve para entrar em um consenso. A Convenção de Estocolmo, ela aconteceu no final da década de 70, início da década de 80, se eu não me engano, a primeira convenção que se falava sobre clima. Nem foi para falar sobre estes compostos, e sim para falar sobre o clima, né? Então, desde do final da década de 1970, a gente começa a discutir sobre esses, né, começa a alertar sobre esses compostos. Tem um livro bastante interessante que se chama Primavera Silenciosa, né, que conta um pouco dessa história, né, dessa trajetória com o uso do DDT nos Estados Unidos. Tem vídeos no YouTube, né, que depois eu posso compartilhar com vocês o link, que conta o que foi a Convenção de Estocolmo. São vídeos em inglês, mas o inglês está bem tranquilo de entender. E conta o que foi, né, mostram reportagens da época do que foi essa Convenção de Estocolmo. Né? Tem vídeo também no YouTube que vocês podem procurar que se chama A Ascensão da Ecologia. Esse vídeo, A Ascensão da Ecologia, ele mostra como que problemas ambientais que ocorreram no passado mudaram a legislação ambiental. Então é bem interessante da gente assistir, de vocês assistirem e conhecer esse contexto histórico. E eu estou fazendo esse breve contexto histórico porque a gente precisa entender que desde 1970, aí, meados, finais de 1970, né, eu não sou muito bom com datas, desde 1970 que a gente está falando sobre desses possíveis poluentes. Né? Nesse livro Primavera Silenciosa, a Raquel, né, o nome da pesquisadora, eu sou ruim com nomes também, né, registra-se isso, mas ela vem falando sobre o DDT desde da década de 1970, mas somente em 2001 é que esses POPs foram inicialmente listados, né? Se chegou a um consenso de falar, olha, quem são esses compostos dentro daquelas definições persistentes, se acumulam no tecido adiposo, se acumulam em topo de cadeia alimentar, estão amplamente distribuídos e por processos naturais, né? E são alteradores endócrinos, são tóxicos. Então, somente em 2001 que houve esse avanço de construir uma primeira lista. Então, nessa primeira lista, saíram 12 classes, não necessariamente 12 compostos, porque vocês podem perceber... Deixa eu ligar meu laser aqui. Então, vocês podem perceber que, por exemplo, o PCDFs e os PCDDs, que entram aí os furanos e as dioxinas, que são extremamente importantes. Eu vi que tem aluno aí de gestão ambiental do curso do IFMT, eu vi uma aluna participando, acabei de comentar na semana passada sobre esses dois compostos, né? As dioxinas e os furanos. Nós temos aí mais de 200 compostos congêneres de isômeros, né? Então, não é um composto químico, mas vários, centenas de compostos químicos separados em 12 classes. E aí eu gostaria de levantar para vocês, olha a utilidade dessa primeira lista, né, de 12 compostos, 9 eram utilizados como pesticidas. E tem o Aldrin, o Endrin, o HCB, o Mirex, o DDT, todos muito famosos. E todos foram utilizados como pesticidas durante um bom período de tempo. Chega a ser chocante quando vocês forem assistir o filme, o documentário A Ascensão da Ecologia, tem trechos mostrando que nos Estados Unidos o DDT ele era pulverizado, as pessoas tomando banho de piscina e o DDT sendo pulverizado. Quem é da década de 80, mais ou menos, vai lembrar aí do Fumacê, que era um carro que passava jogando, né, um produto químico nas residências para diminuir a quantidade de mosquito.
Em várias cidades, aqui em Cuiabá não era exceção, em várias cidades o fumacê foi utilizado. Então era mais ou menos isso, só que feito com DDT, que hoje a gente já conhece essa história, né? Então, eu quero que vocês percebam que desses 12 compostos, 9 eram pesticidas, né? Vários deles com vários congêneres, né? Vários deles com vários isômeros. Então, não era apenas um composto químico, uma molécula química. Eu não estou falando de uma molécula química, mas de um grupo de moléculas que tem alguma coisa parecida. Nós já vamos chegar lá, tá? Bom, e além dos pesticidas, produtos de uso industrial. Então, o PCB, por exemplo, ele era utilizado como aditivo de óleos industriais para aumentar a estabilidade de óleo industrial utilizado, por exemplo, em transformadores elétricos, né? Ele aumentava a estabilidade térmica e a estabilidade química desse óleo industrial. Excelente, né? Se a gente pensar que está aumentando a estabilidade. O problema é, uma vez que você produz esse PCB, uma vez que um gerador tem algum tipo de vazamento, esse PCB ele está no ambiente e causa todos aqueles problemas que estão lá na definição e que a gente vai entender por que eles são causados, tá? As dioxinas e os furanos, eles são derivados principalmente de processos de oh, meu Deus do céu! Processos de combustão, pronto. Né? Então, são processos de combustão. Tá? E nesses processos de combustão, eles são formados principalmente se produtos com compostos aromáticos. Né? Então, os furanos e as dioxinas são dois anéis aromáticos ligados, né? Não conjugados. Então, não acumulados, melhor dizendo, conjugados e não acumulados. Então, esses anéis aromáticos ligados a compostos de flúor e principalmente de cloro, tá? Eles são policlorados e estão sendo liberados na atmosfera a partir de processos de combustão, né? E aí, qual é o efeito que nós temos disso, né? Então, os processos industriais, eles também contribuem para a liberação desses compostos no ambiente. Depois de 2001, a tabela ela foi atualizada em 2009, então foram mais 8 anos para ela ser atualizada. Então, de 12 foi para 21 compostos, também pesticidas e produtos ou subprodutos industriais, cheio de isômeros, tá? E somente em 2011 que o endosulfan entra nessa lista. E o endosulfan, ele foi utilizado até pouco tempo atrás, cerca aí de uns 5 anos atrás, tá? 4, 5 anos, ele ainda era utilizado, por exemplo, como um dos compostos em pesticidas utilizados em lavouras de cana. Né? Ele era autorizado na legislação brasileira. Só que, como a legislação brasileira, né, na época da ministra Marina Silva, tá? Ela se torna signatário, o Brasil se torna signatário dessa Convenção de Estocolmo, né? E aí, na época da Marina Silva, ela fez a lei para falar, olha, no Brasil, como nós somos signatários da Convenção de Estocolmo, a gente passa por um período de adaptação e proibição, né? Para ser signatário dessa convenção, um dos requisitos é a proibição de uso e de fabricação, de produção desses compostos, né? A não ser em casos muito específicos. São pouquíssimos laboratórios que produzem, por exemplo, para a produção de padrões, né? Para uso de química analítica, tá? Mas para produção industrial e uso industrial, esses compostos eles são limitados. E no Brasil não foi diferente, mas houve um período de transição para adequação desta lei, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós estávamos utilizando o endosulfan, que já está na lista desde 2011, nós estávamos utilizando até pouco tempo atrás, né? Então é interessante a gente perceber isso, tá? E aí tem outras críticas dentro da política atual de liberação de novos pesticidas, e aí a gente vai entendendo até onde isso é viável ambientalmente falando.
Bom, a outra pergunta que foi feita, até aqui alguma dúvida em relação aos quem são esses compostos e por que são esses 22 compostos, onde eles eram utilizados? Se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Bom, e aí a outra pergunta era propriedades químicas e físicas. Que propriedades são essas? Bom, como bons químicos que nós somos, ou engenheiro de alimentos, que eu sei que tem alunos aí de engenharia de alimentos, ou como gestores ambientais, que eu sei que tem aluno de gestão ambiental, tá? Então, como bom estudioso da área de química, né, nós temos que, para falar de propriedades químicas e físicas, eu tenho que olhar a estrutura. Eu não posso falar de propriedades químicas e físicas se eu não conheço a estrutura química desses compostos. Mas, Demetrio, você vai falar uma por uma? Não, nem tem como, né? A gente ia ficar aqui 2 horas só falando de estruturas químicas. Mas o que eu quero que vocês percebam? O que eles têm em comum? Anéis aromáticos, os compostos de cloro, né? Então, muitos são compostos policlorados, polibromados e polifluor, né? Então, aqui é o exemplo do fluorano, né? Então, você tem aqui 2 anéis conjugados com essa função éter, tá? E ele é policlorado. Então, são centenas, vários isômeros somente nessa classe. Então, todos esses compostos, eles têm alguma coisa em comum. E é claro, por uma particularidade, né, de eu ter estudado um pouquinho mais, ter sido parte da minha tese de doutorado, ser o mais conhecido, estar citado em diversos livros, a gente vai destacar o DDT, que é o nosso xodózinho quando fala dos POPs, né? Então, quem trabalha na área ambiental adora citar o DDT, porque ele foi muito estudado, a gente já conhece muito sobre o DDT, né? Então, eu vou sair dessa configuração planar aqui e vamos começar a pensar nessa configuração tridimensional do DDT. Então, eu tenho anéis aromáticos, eu tenho vários compostos de cloro, né? Então, como que esses compostos, como que esses átomos, eles influenciam nas propriedades químicas e físicas, que vai significar, ou que vai impactar, ou que vai gerar aquelas propriedades dentro das definições que nós citamos no início dessa palestra, tá? Que é a persistência, a acumulação em tecido adiposo, de serem alteradores endócrinos, todas as respostas estão aqui, nessa figura tridimensional, né? Então, vamos avaliar um pouquinho mais essa figura de perto. Quando a gente avalia essa figura de perto, a primeira coisa que me vem à cabeça, né, para quem gosta um pouquinho de química orgânica, é a gente pensar em polaridade. E aí, o que a gente está pensando em polaridade? Quando a gente tem ligações polares, então são todas ligações covalentes, né, ligações moleculares. Então, nós temos a formação aqui de orbitais moleculares, e neste caso, entre átomos, esse átomo sendo representando o átomo de cloro, aqui o átomo de carbono, aqui o átomo de hidrogênio. Então, este cloro e a diferença de eletronegatividade entre o átomo de cloro e o átomo de carbono é muito grande. Então, quando a gente olha essa estrutura, a primeira coisa que eu penso é, opa, existe aqui uma ligação polar, existe aqui uma leve diferença, ou melhor dizendo, uma boa diferença de eletronegatividade entre os compostos, entre os átomos, entre os elementos, tá? Só que não existe essa diferença de eletronegatividade apenas entre esses átomos. Existe também aqui e existe também aqui embaixo. Então, quando a gente lembra que polaridade é uma questão de força, de momento, né, de momento de polo, ou seja, é uma questão de vetor, tá? A gente tem que pensar que forças que têm direções opostas, sentidos opostos, elas vão se anulando. Então, quando a gente olha o vetor resultante geral, a gente percebe que o vetor resultante
é praticamente nulo. É claro que existe uma leve eletronegatividadezinha aí, né, um vetor resultante, mas ele é muito próximo de zero. Então, eu posso generalizar que esta molécula, por causa do posicionamento destes átomos e desta configuração espacial, eu posso, só de olhar para ela e lembrando dos princípios básicos de química orgânica, né? Aqui a gente vai permear a química orgânica, a gente vai permear a química geral, a gente vai permear a biologia. E são princípios básicos que nós vamos permear aqui, tá? Então, quando eu olho para este composto e lembrando da química orgânica básica, então eu tenho que lembrar que esse composto ele é, de uma maneira geral, apolar, ou seja, ele é lipofílico. Eu sei que tem alunos aí, participantes que foram alunos da professora Marilu. Então, quantas vezes nós tivemos que fazer, né, essa questão da polaridade com a professora Marilu? Quantas vezes vocês, como alunos, tiveram que fazer com vossos professores, né? Então, aqui nós temos uma substância apolar. O que significa que é uma substância apolar? Que é uma substância lipofílica ou hidrofóbica. Ela se mistura muito melhor com outras substâncias apolares, como o óleo, do que com substâncias polares, como a água. Opa, eu já estou até antecipando aí coisas que a gente vai estudar, né, sobre a absorção. Ela se mistura melhor com o óleo, né? Então, ela é acumulada no tecido adiposo. Algumas respostas começam a surgir, mas não vou chegar ainda na questão do tecido adiposo, né? Mas já está começando a surgir respostas. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, porque eu sei que nós temos estudantes aqui da área de química, né? E profissionais da área de química, então vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a química dessa molécula. Bom, então, falando sobre a polaridade dela, realmente ela tem uma baixa hidrossolubilidade. Então, ela na água, a 25 graus Celsius, ela se dissolve de 1,2 a 5,5 microgramas por litro. Olha que quantidade muito pequena, né? Eu não consigo nem imaginar eu pegando 1,2 microgramas em uma balança analítica para diluir em 1 litro de água, né? Agora, quando a gente olha a lipossolubilidade, nós temos o costume de olhar pelo log de KOW. Então, o que é o KOW? Eu vou explicar ele melhor daqui a pouco, ok? Mas esse log de KOW de 4,8 a 6,91. Né? Para quem lembra da graduação, o que é o KOW, já olha para isso, para essa informação que está na literatura, e as fontes estão sendo sempre citadas no final aqui no canto do slide, tá? Em todos os slides as fontes estão citadas nele mesmo. Então, quem olha esse número, já olha, opa, essa substância, ela se solubiliza melhor em óleo, ela se solubiliza melhor em solventes apolares, né? E isso já me traz um monte de respostas dentro daquela definição, daquelas perguntas que nós vimos no início da palestra. O que é o log de KOW? Eu vou explicar daqui a pouco, porque ele vai ser mais aplicado quando eu estiver falando do tecido adiposo. Bom, por que eles são persistentes? Agora a gente começa a entender quimicamente por que eles são persistentes. Por causa da sua alta estabilidade química, tá? Então, o que acontece? Nesse composto, ele tem uma alta estabilidade química. Mas, Demetrio, você já disse que ele é persistente, que ele dura na natureza, no ambiente, né? Ele dura no ambiente durante anos, então é óbvio que eu vou pensar que ele tem estabilidade química. Isso é verdade. Aí vem a próxima pergunta. Por quê? Por que ele tem uma boa ou uma alta estabilidade química? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa no meio ambiente, né, a gente tem que pensar que 70% da crosta terrestre ou do planeta Terra é água. Então a gente tem que pensar que o ambiente que nós temos em maior quantidade para se ter contato aí, em termos de grandezas, é a água. A água, ela é muito importante para a distribuição, o ar é importante, o solo tem as suas características,
mas a água ela é muito importante para a distribuição. Então, dentro das matrizes ambientais, a água é a mais abundante. Então, quando a gente pensa na água, quando a gente pensa que quando esse composto ele vai chegar no ambiente, ele vai chegar na água. E a gente tem que lembrar que as reações orgânicas, elas acontecem em grande parte dentro do ambiente, ela acontece em soluções ou em meios aquosos. Então, eu tenho que lembrar que no ambiente, a água, eu disse tudo isso para lembrar que no ambiente, a água ela tem um pH 7 mais ou menos 2. Ou seja, o pH ambiental da água, é claro que existem lagoas muito mais ácidas do que isso. Mas o pH lá dos 90% da água que está distribuída no ambiente, ele está rodando aí entre pH 7 mais ou menos 2. E o que isso significa? Que tem, e além disso, né, quando você fala que é um pH 7 mais ou menos 2, está ali próximo da neutralidade. Você não tem um ambiente extremamente ácido ou um ambiente extremamente básico. E aí, quem gosta um pouquinho de química orgânica já começa a lembrar de agentes nucleófilos e agentes eletrófilos, né? Ou seja, no pH 7, aonde estarão esses agentes nucleófilos e agentes eletrófilos? Isso já começa a borbulhar na cabeça de quem gosta um pouquinho de química orgânica. E aí, outra coisa que eu tenho que lembrar é que são baixas concentrações de outros reagentes. Não é apenas esse composto que vai estar em baixa concentração, os outros reagentes também. Quando poluentes, eles atingem concentrações elevadas, e quando eu digo concentrações elevadas, em concentrações ambientais, dentro de laboratório ela não é tão grande, mas em concentrações elevadas, eu estou dizendo em concentrações de ppm, da faixa de miligrama por quilo, tá? E mesmo assim, quando ele chega nesse tipo de concentração, em ppm, vários poluentes, quando chega em níveis de ppm, ele já causou um impacto ambiental muito grande. Ele já causou uma poluição. Então, ele já causou algum tipo de dano para o ambiente, tá? Seja dano na flora, seja o dano na fauna, seja o dano para nós, seres humanos, tá? Então, aquele ambiente já sofreu algum dano. Então, quando a gente pensa num ambiente não tão poluído, num ambiente normal, existem zonas de poluições críticas, e isso é para água, para ar, para solo, existem zonas críticas, mas quando a gente pensa num sistema geral de ambiente, o que a gente está pensando? Que esses poluentes ou que as concentrações de outros reagentes, ela vai estar em concentrações baixas, né? Então, a única coisa assim que me vem na cabeça agora de concentração alta é cloreto de sódio na água do mar, né? Mas e os outros cátions? E os outros ânions? Eles estarão em concentrações bem menores, comparadas com a de cloreto de sódio na água do mar. Então, a gente tem que imaginar esse contexto. Então, eu estou falando de uma água de pH próximo a 7, com uma concentração de outros reagentes baixas, de ppm para baixo, tá? Bom, e aí, quando a gente pensa aqui nesse composto, acompanhando o laser point, a gente está pensando que isso daqui é uma estrutura aromática e um cloro que tem par de elétrons livres, né? E aí, o que a gente começa a pensar? Em efeitos de ressonância, a gente começa a pensar no tipo de reações que poderiam acontecer nesse composto, tá? Então, nesse composto, o que a gente pode pensar? Em perder o cloro ou substituir o cloro. Vamos lembrar lá das reações, né, de química orgânica, as reações clássicas. Então, pensando no clássico, pensando no básico mesmo, né, a gente pode imaginar desse cloro sair ou desse cloro ser substituído por outro átomo, por outro elemento, tá? Só que quando a gente pensa nessas reações de deslocamento ou eliminação bimolecular,
elas não são observadas devido a concentrações dos nucleófilos, de ácidos ou de bases, serem muito baixas. Para acontecer, quando a gente pensa em mecanismo de reação orgânica, para eu tirar esse cloro daqui ou substituir ele por um outro elemento, vamos lembrar lá da química orgânica geral, da química orgânica básica, dos mecanismos básicos de química orgânica. Geralmente a gente precisa de um catalisador, a gente precisa de concentrações mais elevadas, e não é isso que acontece no ambiente. No laboratório, eu posso fazer várias reações com esse DDT, em concentrações altas, em temperaturas altas, em pressões elevadas, com catalisadores, ou com ácido muito forte, né? Com ácido sulfúrico, com ácido nítrico em concentração muito elevada. Isso até poderia ser viável, eu fazer qualquer reação química no laboratório com um DDT, mas não é isso que tem na natureza, né? Não é isso que tem no ambiente. A gente está falando que para acontecer essas reações, você precisaria de reagentes nucleófilos ou eletrófilos extremamente em concentrações extremamente elevadas, né? E não vai ter, tá? Então, quando a gente pensa em reações de deslocamento e eliminação mononuclear, elas são mais observadas para esse tipo de molécula devido à ionização da água, por causa dos íons de solvatação e a alta constante de elétrica, né, que estabiliza os íons intermediários. Então, quando a gente olha para esse composto, eu posso pensar numa eliminação mononuclear, tá? Porém, olha o pH da água. O pH da água, a gente pode generalizar que está próximo do 7, né? E você precisa dos íons de solvatação da água. Você precisa da ionização da água, né? Só que no pH 7, o que acontece? A água está em equilíbrio, né? As concentrações do íon H+, ou H3O+, e OH-, elas estão praticamente iguais nessa, né, no pH 7 igual e nessa faixa de pH com diferença de concentração pequena, tá? Então é isso que a gente também tem que lembrar. Bom, mas elas podem ocorrer, né? Levam anos, mas elas acontecem. Onde? Na água, né? Então, em água de pH neutro, o que acontece? A hidroxila da água, né? O ânion OH-, ele pode atacar, sim, esse carbono. Agora, Demétrio, por que esse carbono? Porque esse carbono ele está sendo ligado simplesmente com outros carbonos e com o hidrogênio. Então, dessas ligações aqui, todas as outras ligações polares, como o OH é negativo, o ligante positivo que teria maior probabilidade dele fazer alguma reação seria esse hidrogênio, que é o carbono aqui do meio. Seria esse pontinho branco aqui, que ele está até mais exposto na molécula, pensando em conformidade, né, em estereoquímica. Ele está um pouquinho mais disponível, porque ele está aqui, tá? Pensando na estereoquímica desse composto. Então, o que acontece? Esse OH, ele pode retirar o hidrogênio, formando uma C dupla C. É óbvio que se forma uma dupla ligação, o outro cloro ele tem que ser eliminado, formando o ânion Cl-. Só que esta reação, ela leva um longo período de tempo, porque a gente está falando de pH neutro. Se eu tivesse um NaOH, aí seria outra história, né? Desculpa, seria uma outra história, mas é um pH neutro, né? Então, esta reação, ela é muito, não é facilitada, ela demora e forma o DDE, tá? Depois do DDE, nós temos um problema, não tem mais hidrogênio, né, sendo formado, não tem mais hidrogênio livre aqui de carbono saturado. Nós estamos falando aqui de ressonância, nós estamos falando aqui de ressonância. Existe ressonâncias com esse cloro, existe ressonância com esse cloro, existe ressonância com essa dupla ligação e esses átomos de cloro, tá? Então, o que acontece? Uma vez que esse hidrogênio sai, o DDE se torna mais resistente.
Então, o produto de degradação, olha uma das perguntas que eu fiz lá atrás. Os produtos de degradação, uma vez degradado, acabou o problema? Nem sempre. Porque no caso do DDE, o produto de degradação é ainda mais resistente, porque ele, já que perdeu esse hidrogênio, agora não tem aonde o OH da hidroxila da água, da autoionização da água, atacar esse composto. Ele se torna mais estável dentro dessas ressonâncias, tá? Então ele se torna mais resistente. E ainda assim, ele é um alterador endócrino, porque quando você olha a estrutura, eu ainda vou falar por que eles são alteradores endócrinos, mas quando eu olho a estrutura química, pouca coisa mudou. Eu só perdi um cloro e um hidrogênio, mas a geometria dessa molécula, voltar de novo, a geometria dessa molécula, eu perdi isso daqui, esse ponto branco e esse ponto aqui, né? Mas a geometria dela continua quase que a mesma. As particularidades, propriedades químicas e físicas continuam praticamente a mesma, tá? Então, só que agora mais resistente à degradação. Então, é um problema, né? Ele se degrada para um composto mais persistente, sem perder a toxicidade, né? Então, você tem um composto mais persistente e ainda tóxico no ambiente, tá? Essa degradação nucleofílica de aletos de arilas e vinilas é um processo muito lento, que eu já estou comentando, né? Já estou me antecipando e falando isso há alguns minutos, né? Essas reações de deslocamento, aí eu gosto de colocar essas informações porque eu sei que tem alunos de química assistindo e é importante conhecer a química básica, né? É importante saber por que elas são lentas, aonde que está acontecendo essas transições, né? Então, essas reações de deslocamento ou eliminação mononuclear não são observadas porque o orbital sp2 são mais eletronegativos que o orbital sp3, né? Então, como ele é mais eletronegativo, não pode estabilizar uma carga positiva e tornar-se um carbocátion, né? Então, não tem como isso acontecer para tornar um carbocátion, que seria uma próxima etapa dentro de um mecanismo de reação, a formação de um carbocátion, tá? Então, o que acontece? O sp2, ele é um orbital mais eletronegativo, tá? E aí, isso dá a ele, por causa do orbital P puro, ele dá a ele mais estabilidade, inclusive com efeito de ressonância, que está aqui, né? Então, esses pares de elétrons de cloro começam a participar da ressonância desse elemento. E aonde a gente tem ressonância, a gente tem, a via de regra geral, a gente tem um pouco mais de estabilidade química, tá? Bom, então só para a gente conhecer, o DDT, ele se metaboliza no ambiente, demora tempo, mas ele se metaboliza. Ele forma DDE ou DDD, tá? E o DDE, de uma maneira muito devagar, é uma reação muito lenta, pode formar o DDA. Por que eu estou falando desses metabolismos, né? Porque quando a gente for falar de monitoramento desses compostos, eu já vou cantar um pouquinho da pedra. Se você acha, né, se você faz uma pesquisa e encontra DDT na sua pesquisa, o que isso significa? Agora, se você faz uma pesquisa e encontra DDD ou DDD ou DDE, o que isso significa? Tá? Que tipo de contaminação você tem? É uma contaminação, né, mais recente ou é uma contaminação mais antiga? Tá? É uma concentração de background? Então, essas são as perguntas, né? Então, é óbvio que, como o DDT é a matéria primária, se você encontra DDT, é uma contaminação, você já sabe qual é o período de tempo na natureza, naquela matriz ambiental, você tem uma estimativa de qual período, né, essa contaminação vem ocorrendo. Agora, quando você encontra DDE e DDD, você já entende que é uma contaminação mais antiga, né? São resquícios do passado, do uso desse composto no passado, tá? E porque esse composto daqui ele é bem mais estável. Esse fast aqui é comparado com esse, tá? Não é fast porque é rápido. Em comparação a essa reação, esta é mais rápida
do que esta, mas é uma reação relativamente lenta em ambientes naturais, tá? Bom, Demétrio, é só essas propriedades de eletronegatividade que me responde tudo? Não. A gente tem que pensar na solubilidade, na pressão de vapor e, como eu já disse, no log KOW. Isso daqui foi tirado desse artigo e o KOW eu mantive, eu não quis refazer, né, a tabela. Eu mantive conforme estava no artigo. Mas é só um erro de formatação, tá? Esse KOW era para estar bem aqui, tá? É só porque eu mantive a figura conforme estava no original, tá? Mas o que eu quero destacar aqui para vocês? Olha a solubilidade, independente do composto químico, né? Se é o Aldrin, que está lá na primeira lista de 2001, ou se é o Endosulfan, que já está na lista de 2011, né? Então, olha a solubilidade deles, está todos aqui girando na faixa de microgramas por litro, o mais solúvel 320 microgramas por litro. Ah, mais solúvel. Ah, não, desculpa, lindano 7 miligramas, né? O que daria 0,007 microgramas por litro. Né? Então, mais solúvel, o lindano com 7 miligramas por litro. Então, o que acontece? Isso é bom? Ah, então ele é solúvel, ele é melhor, não vai ser bioacumulado? Mais ou menos, né? Porque 7 miligramas por litro não é uma solubilidade tão alta assim, tá? E ainda tem um problema, ele vai se distribuir melhor no ambiente aquático, né? Então é um tiro que pode sair pela culatra, tá? Agora, por que eu destaquei, eu trouxe essa tabela? Para destacar também pressão de vapor. Então, o que é pressão de vapor? Vamos lembrar lá? Que a pressão de vapor influencia enquanto esses compostos eles podem ser volatilizados, né? Eles passam, então a pressão de vapor é aquela pressão aonde a molécula passa do estado líquido para o estado gasoso. Eu sempre imagino, eu sei que não é uma definição técnica que vocês vão encontrar lá no livro, né, escrito desse jeito, mas é mais fácil para eu entender. Né? Então, eu sempre imagino que a pressão de vapor é aquela força que aquela molécula que está sendo evaporada ou que está alcançando o ponto de ebulição, né, que ela faz para subir, para romper todas as interações que existem. Lembrando de química geral básica, uma substância líquida, ela é líquida porque existem interações intermoleculares, existem ali interações do tipo ligações de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, dipolo-induzido, dipolo-induzido. Então, existem interações. Então, quanto mais forte essas interações intermoleculares, mais difícil é de romper, porque as moléculas no seu estado líquido estão fortemente interagidas, né? Então, é mais difícil. Então, quanto maior é a pressão de vapor, mais fácil essa substância evapora. Quer dizer que maior pressão é força sobre área, né? Então, mais força naquela determinada área está sendo realizada. Então, quanto maior é a pressão de vapor, quer dizer que mais fácil ela consegue se separar, ou seja, mais fraca é a interação entre as moléculas no estado líquido, tá? Então, eu gosto de fazer essa transposição didática para a gente entender o que isso significa. Então, quando eu estou falando de pressão de vapor, se a gente pensa nível do mar, temperatura ambiente, 760 milímetros de mercúrio, pressão atmosférica, né? Então, quanto mais próximo for dos 760 milímetros de mercúrio, quer dizer que mais fácil essa substância ela vai entrar, ela vai volatilizar e menor vai ser o seu ponto de ebulição, porque o ponto de ebulição é quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, né? Então não tem mais essa resistência, por isso que começa a borbulhar, porque não tem mais essa resistência da pressão atmosférica, que é uma força contrária, tá? Então a gente está falando aqui de pressões de vapores, ó, de 2,3 vezes 10. Eu nem entendi por que o autor escolheu vezes 10, né? Mas é 23, 17, 70, enquanto que a pressão atmosférica é 760 no nível do mar, né? Então, quer dizer, eles não volatilizam tão fácil, né? Eu já posso imaginar assim, de volatização não,
Mas como que eles vão parar no ar? Porque eu já vi lá na definição que eles estão presentes no ar, né? Então, como que eles chegaram no ar? Né? Então, não foi porque eu apliquei e ele volatilizou, tá? Então, por isso que eu quis trazer aqui essa pressão de vapor. E o log de KOW, né, que é o equilíbrio água-octanol, ela todos aqui na faixa de 3, 4, 5, 6, ou seja, lipossolúveis, que eu já tinha comentado. Quando eu vejo um log KOW, né, na faixa ali do 4, 5, eu já olho, opa, isso é lipossolúvel, né? E já vou explicar por quê, tá? Bom, e aí vem essa história do KOW, né? Das propriedades físicas e químicas versus absorção, né? E aí a gente começa a passar do ambiente, né? Desse composto que está no ambiente, solo, água, ar, para o composto dentro do organismo, seja o ser humano, seja a flora, seja a fauna, tá? A gente também tem que pensar na fauna, certo? Apesar de serem propriedades totalmente diferentes. Aqui eu vou focar nos humanos, né? Porque é mais fácil da gente entender, tá? Então, quando a gente pensa em absorção, a primeira coisa que eu tenho que pensar é justamente em duas fases. Vamos lembrar da biologia básica, né? Vamos lembrar de uma célula. Então, essa célula, ela tem camada, uma bicamada lipoproteica. Ela tem a região extracelular e a região intracelular, o citossol. Então, o que, que acontece? A gente está falando de regiões extracelulares ou intracelulares de uma bicamada lipoproteica que tem diferenças de polaridade e que se mantém por micelas. E olha o tanto que isso é importante, né? Quando a gente estuda micelas, lá quando a gente estuda micelas, quando a gente estuda sabão e detergente, né? A formação de micelas por sabão e detergente, tem tudo a ver também com uma membrana plasmática, com uma célula animal, tá? Não vou falar de célula vegetal por causa da parede vegetal, aí tem outras características de absorção. A célula vegetal foge um pouco disso, tá? Então, o que que acontece? Então, a gente tem que comparar, quando a gente analisa um composto se esse composto químico ele vai ser mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel, a gente compara a solubilidade dele em equilíbrio de uma fase orgânica para uma fase aquosa. Então eu preparo, né, um sistema onde tem água e octano, porque o octano é o meu representante da fase orgânica, né, que é o meu representante apolar. Então quando eu preparo um sistema, né, que a gente fala de mistura heterogênea. Eu nem gosto muito dessa palavra mistura heterogênea, eu prefiro sistema heterogêneo, mas é uma coisa minha, né? Então, quando a gente fala de um sistema heterogêneo com octano e água, e eu coloco essa substância nessa mistura, eu vou analisar a concentração dessa substância na fase orgânica e na fase aquosa. E aí eu vou ter uma constante de equilíbrio, né? Porque vai ter um equilíbrio quando eu agito, faço todos os preparos de amostra, essa substância ela vai se solubilizar de uma maneira na fase orgânica e de uma maneira diferente na fase aquosa, tá? E aí, o que que acontece? Eu determino a concentração na fase orgânica, determino a concentração na fase aquosa, e isso se torna uma constante, né? Então, independente das fases orgânicas, da concentração ou da quantidade de fases e tal, isso é quase que uma constante. Então, por isso que a gente chama de constante, né, de KOW. E aí a gente trabalha com função logarítmica porque são concentrações muito pequenas. São números muito pequenos, então é mais fácil de trabalhar com função logarítmica, tá? Então é disso daqui que eu estou falando. É a concentração na fase orgânica pela concentração na fase aquosa. Como que ocorre essa partição da molécula, tá? Então, quando eu olho um log de KOW igual a 5, eu já fico imaginando, opa, ele solubilizou melhor, né? Pensando matematicamente em função logarítmica. Ele solubilizou melhor na fase orgânica, tá? Ele vai ser menos concentrado na sua fase aquosa. Bom, e o que que isso quer dizer?
Porque quando a gente pensa, voltando lá na bicamada lipoproteica, né? Quando a gente pensa no meio extracelular e no meio intracelular, essa camada ela é lipoproteica. As proteínas elas estão aqui nessas micelas, né, formando a micela, estruturando a micela, mas ela tem diversas funcionalidades bioquímicas. Mas agora, né, eu gostaria de focar numa das principais. Ela tem a função de manter a estrutura dessa bicamada lipoproteica. Mas para quem está do lado de fora e para quem está do lado de dentro, seja do meio extracelular, seja no meio intracelular, são os lipídios. Opa, lipídio, log KOW na faixa do 4, ele é lipossolúvel. Então, respostas a gente vai ter? Que basta o tempo para essa substância ser absorvida, tá? Então, elas possuem uma absorção facilitada, né? Por serem estáveis quimicamente, elas não se degradam. Ah, isso também é importante do ponto de vista bioquímico da absorção, porque se elas não fossem estáveis quimicamente, nós temos diversas enzimas metabólicas, né? Tem a P450, uma das mais famosas. Então, tem a P450, são várias enzimas metabólicas que, uma vez que um produto químico entra em contato, né? Um produto químico, a gente ingere ou absorve um produto químico, essas enzimas começam um mecanismo de metabolismo. Só que essas estruturas, elas são quimicamente estáveis, né? Então basta o tempo para elas serem absorvidas e ainda são quimicamente estáveis. Então ela tem uma absorção facilitada, né? Então são moléculas absorvidas, não estão na forma iônica, porque se elas estivessem na forma iônica, a absorção ia ser menor, né? E é muito interessante isso. Só para contextualizar rapidinho, por exemplo, quando você toma o ácido acetil salicílico, AS, ele vai ter uma absorção mais facilitada no estômago, porque ele vai estar na fase molecular, porque o pH do estômago é ácido, do que no intestino, porque o pH do intestino é levemente básico, tá? Então ele vai estar na forma iônica. Como é um ácido acetil salicílico, em um pH base, ácido com base forma sal, forma iônica. Então você vai ter uma concentração de forma iônica maior. Isso daqui é uma partícula, uma camada de dipolos induzidos, apolares, ou seja, a grosso modo, de carga neutra. Lembram de eletrização da física básica? Nossa, Demetrio, agora você foi na física, né? Mas vamos voltar lá para a física básica. Quando a gente pensa em sistemas de eletrização, você tem cargas positivas. Quando se aproxima de cargas neutras e encostam, elas adquirem cargas iguais e se repelem, tá? Então, o que acontece? Se uma carga, se um íon carregado positivamente ou negativamente, ele se aproxima dessa bicamada lipoproteica que é apolar, então você está fazendo o quê? Você vai repelir essa água, né? Esse íon, ele não vai ter uma absorção facilitada. Por isso que é importante, por isso que eu destaquei aqui que ele está na forma molecular, que a gente já falou lá atrás, tá? Uma outra curiosidade que a gente fala dessas questões, quem está aí na química analítica, é muito comum a gente fazer uma extração aquosa, por exemplo, com catchers, né? Fazer uma extração, uma dispersão em fase sólida, é muito comum a gente colocar um cloreto de sódio na fase aquosa. Mas por que a metodologia manda colocar um cloreto de sódio na fase aquosa? Para aumentar a polaridade, né? Então você aumenta a polaridade, não, desculpa, a força iônica. Você aumenta a força iônica do sistema, né? Então aquilo que é apolar vai ter menos tendência ainda de ficar na fase aquosa. Então você garante que as substâncias apolares estarão adsorvidas no adsorvente apolar, por exemplo, tá? Então é muito comum a gente ver nessas metodologias, eu sempre pergunto para os meus alunos isso, né? Quando coloca, faz a extração
com solução saturada de cloreto de sódio ou um cloreto de potássio, né? Eu sempre pergunto, mas por quê? Por que está colocando, né? Vamos só repetir, vamos entender o porquê, tá? Bom, então esse composto, por ser lipofílico e na forma molecular, consequentemente ele vai ter maior biodisponibilidade, né? Então ele vai ter uma absorção facilitada, porque o pKa dele é baixíssimo, ele não ioniza com facilidade, e a gente já viu por quê, tá? Então, associado com a estabilidade química, que é o que eu comentei da enzima P450, ele vai acumular aonde? Nos tecidos adiposos, porque eles são lipofílicos, então eles absorvem com muita facilidade e vão se acumulando no tecido adiposo. Ele passa por todos os sistemas, ele passa pela corrente sanguínea, e aonde é mais adiposo, ele vai se acumulando. E aí a gente tem que lembrar que o sistema nervoso central também é lipofílico, tá? Então, ele vai se acumulando, não só quando eu falo tecidos adiposos, eu não estou falando da gordurinha lá que a gente quer perder na academia, né? Não é a gordurinha localizada que eu estou comentando. Eu estou falando de uma maneira geral dos tecidos que são adiposos, tá? Então, sim, essa gordurinha vai acumular bastante, né, poluente orgânico persistente, mas o sistema nervoso central também é adiposo. Se ele ultrapassar a barreira hematoencefálica, ele também vai se acumular no sistema nervoso central, que é o que acontece com os metais pesados, né? E isso, com o tempo, pode gerar um problema, que foi o que aconteceu na Baía de Minamata, né? Com mercúrio. Então, o que acontece? Tudo isso, biodisponibilidade aumentada, facilidade de absorção, baixíssimo pKa e estabilidade química, não reage facilmente com outras moléculas, faz com que ele se acumula nos tecidos adiposos. Bom, e se eles acumulam no tecido adiposo e não são excretados, com o tempo eles vão sendo acumulados, que eu acabei de comentar o que aconteceu lá em Minamata, né, com mercúrio, que foi um grande acidente, um grande desastre ambiental no final da década de 70, também 60, não, acho que foi 60, né, se eu não me engano, tá? Então, o que acontece? Esse organismo que está vivendo nesse ambiente e que tem esse poluente orgânico, ele está lá 24 horas por dia. A gente fala dos animais silvestres como se nós não fizéssemos parte do ambiente, né? Mas nós fazemos parte desse ambiente. Nós estamos bebendo água todos os dias, nós estamos respirando todos os dias, nós estamos tomando banho todos os dias, tá? Então, nós estamos em contato todos os dias. E se existe um nível de concentração mais elevado, com o tempo, à medida que esse organismo, né, esse animal, ele cresce, ele vai bioacumulando, né? Então, você só depende do tempo, porque a estabilidade química e a lipossolubilidade faz o resto, tá bom? Agora, ele sofre biomagnificação. Então, isso daqui são caranguejinhos, crios, o peixe come o crio, a foca, eu demorei muito tempo para entender que isso daqui era uma foca, a foca come o peixe, o urso come a foca, né? Então, o que acontece? O crio ou o camarão, ele foi acumulando com o tempo, ele bioacumulou. O peixe que está no mesmo ambiente também acumulou, também bioacumulou. Então, ele já tinha uma concentração aqui de background. Mas a partir do momento que ele come o crio ou o camarão, ele aumenta a sua concentração, porque é a concentração que ele acumulou mais a concentração que ele comeu. E a mesma coisa a foca, é a concentração que ela acumulou durante o tempo, mais a concentração que ela comeu do peixe, que já estava concentrado porque comeu do crio. E assim por diante, até chegar no topo da cadeia alimentar. Lembra daquela definição? São encontrados em concentrações mais altas no topo de cadeia alimentar. É uma das características desses compostos, dos contaminantes orgânicos persistentes, né? E por que eles estão aqui? Porque eles são acumulados no tecido adiposo e tem lipossolubilidade e estabilidade química. Então, por isso que eles são magnificados, né? Então, essa ordem de incremento também é uma escala exponencial. Então, quem vai ser mais impactado é quem está no topo da cadeia alimentar.
porque ele, por estar no topo da cadeia alimentar, essas concentrações elas aumentam de maneira exponencial. Então, ele vai ter uma concentração mais alta do que quem está na base da cadeia alimentar, tá? Bom, então, até aqui a gente entendeu por que esses compostos acumulam, como eles acumulam, e aí por que eles se tornam tóxicos, né? Ou interferentes endócrinos. Isso é muito interessante. Primeira coisa é dizer quais efeitos eles causam. Então, no organismo, nos seres humanos, né, o DDT, por exemplo, já se sabe que ele é cancerígeno, causa alterações no sistema nervoso central, né, ele é um interferente endócrino, né, o Mirex, já se sabe que ele é carcinogênico em ratos, causa cataratas nos fetos, tá? Hipertrofia do fígado após exposição prolongada em doses reduzidas, né? Bócio, o HCB causa bócio. Então, tudo isso daqui já está muito bem fundamentado na literatura. Por isso que existe também esse delay de formar essa lista. É difícil, foi difícil e é difícil até hoje você fundamentar isso, né? Então, lá nos Estados Unidos, só para vocês entenderem a história, a pesquisadora a Clarkson, quando ela escreveu Primavera Silenciosa, ela foi extremamente criticada, né? Atingiram a dignidade dela por ser mulher para desvalidar a pesquisa dela, aquilo que ela estava observando em função do DDT, por exemplo, tá? E só depois que ela morreu, de muitos anos depois, é que os Estados Unidos reconheceu o perigo do DDT e proibiu a sua utilização. E aí o nome da lei levou o nome dela, né, o nome da autora. Então, olha que coisa irônica, mas ao mesmo tempo triste, né? Então, leva-se muito tempo para você convencer órgãos públicos, órgãos legisladores, de que aquela substância causa efeito. Porque os estudos, eles são feitos inicialmente in vitro. E aí, quando vai extrapolar para o in vivo, existem os questionamentos. E aí a gente não pode hoje, né, fazer esses testes in vivos. Imagina, eu vou fazer o teste com seres humanos? Não vou fazer o teste com DDT ou organoclorados com seres humanos, né? Mas aí a gente faz em ratos. Só que aí sempre tem o contraponto, né, geralmente da indústria, das empresas que estão interessadas naquele negócio, de fazer o contraponto, de tentar fazer pesquisas que desvalidem aquela opinião ou aquele dado científico, melhor dizendo, porque a ciência não é opinião, é dados, né? Então, de desvalidar aquele dado. Só que aí todo mundo, a balança pesa para um lado ou para o outro. O DDT pesou para o lado da ciência, tá? E todos esses compostos já pesou para o lado da ciência, ok? Mas isso existe, essa balança existe, tá? Então, esses são os efeitos. Eu gosto também de fazer uma analogia com os alunos, quando pensar, professor, mas o que é alterador endócrino? Sabe aquela história quando a nossa avó falava, isso causa câncer? É quase isso, né? Ele causa câncer? Não, não é isso. Ele causa alterações no sistema endócrino, que podem ser diversos tipos de alteração, desde efeitos sobre o DNA de hepatócitos até danos ao sistema nervoso central e ao fígado, tá? Então, você tem diferentes tipos de efeitos, e já vou mostrar por quê. Mas, no popular, o vulgo causa câncer, tá? Então, para lembrar do sistema endócrino, né? O que é o sistema endócrino? É aquele sistema que libera, aquele sistema que controla a liberação de hormônios, que controla a liberação de adrenalina, que controla a liberação de neurotransmissores. Então, são hormônios e neurotransmissores que regulam o nosso dia, que regulam a nossa vontade de dormir, a nossa vontade de acordar, a nosso sentimento de medo, o crescimento. Então, regula tudo. Regula, inclusive, o nosso fenótipo, né? Então, como é o caso dos ovários das mulheres e os testículos dos homens, né? Aqui falando biologicamente, tá? Então, o que acontece? Os ovários, por produzirem estradiol, progesterona, né, os hormônios femininos,
Então, a mulher não vai crescer pelo no rosto, ou vai crescer seios, né? Vai ter a voz um pouco mais fina, e o homem, por ter testículo, vai produzir testosterona, que vai crescer pelo no rosto, vai ter a voz mais grossa. Então, o que que acontece? Isso são hormônios. Por isso que uma pessoa, quando ela começa, né, uma mulher trans, por exemplo, né, que nasceu biologicamente homem, mas se identifica com o gênero feminino, né, se auto-identifica como gênero feminino e começa a fazer o uso de hormônios, ele muda, o corpo da pessoa muda, né? Então, ele não, ela, porque é uma mulher trans, ela muda, porque o corpo da pessoa muda, né? Então, vai diminuir a quantidade de barba no rosto, os seios, pode ter uma ginecomastia no peito, tá? Um aumento dos seios. Então, tudo isso muda. Por quê? Porque tem uma coisa muito importante em relação a esses hormônios, que é a questão dos receptores. E aí a gente começa a pensar como que esses hormônios fazem ação. Por que que eles fazem ação? Porque eles têm receptores nas células. Então, por que que a barba com testosterona, a barba fica mais grossa, né? Porque existem receptores aqui nesse tecido epitelial que quando a testosterona passa por aqui, ele entende, opa, eu tenho receptor disso, conecta, aumenta, estimula o folículo do pelo, entendeu? E a partir do momento que você suprime aquele hormônio ou outros hormônios, né, faz a concentração maior de outros hormônios, esses receptores são inativados, né, ou dessensibilizados, e aí a barba começa a crescer menos. Então, esse é um exemplo, desculpa, um dos exemplos mais simples. Mas o que acontece é isso, nós temos receptores celulares. E sabe qual é um grande problema? Existem dois tipos de receptores. Os receptores de membrana e os receptores nucleares. Então, aqui nós estamos representando nessa figura os receptores de membrana. Os receptores nucleares, eles estão dentro do núcleo. E olha o tipo de receptores nucleares que existem: o glicocorticoide, o mineralocorticoide, os hormonais, né? O de estrógeno, o de progesterona, os de hormônios tireoidais. Ou seja, são receptores do sistema endócrino. E sabe qual é o maior problema disso? Como o receptor nuclear está dentro do núcleo, ele está protegido pela membrana celular, ele está protegido pelo citossol, os receptores nucleares, eles são menos específicos. E aí começa o problema da interferência endócrina, tá? Como eles são menos específicos, por isso que se eu tomo testosterona, é um efeito no organismo. Se eu tomo progesterona, estradiol, né, hormônio feminino, é outro efeito no organismo, porque o receptor é pouco específico. É um receptor para hormônios, um mesmo receptor pode ter ações para hormônios diferentes. É muito diferente dos receptores de adrenalina, que é um receptor de membrana. Numa hora que libera adrenalina, a onça apareceu, tenho que correr da onça, Cuiabano dá exemplo de onça, tá? Então, a onça apareceu, eu tenho que correr da onça, tá? Então, a adrenalina ela tem que ser liberada e ela tem que agir de uma maneira muito rápida. Então, obviamente, tem que ser um receptor de membrana. Esses receptores nucleares, eles são menos específicos, tá? Então, eles são mais suscetíveis à ativação por uma variedade de xenoestrógenos, ou seja, de estrógenos ou substâncias que se pareçam com estrógenos, mas que tenha que ele seja externo, né? Que você absorveu pela alimentação ou pelo contato com o ambiente. Então, por eles serem menos menos específicos, aqueles alteradores endócrinos que estão na corrente sanguínea passa pela membrana plasmática, entra no citoplasma, que é extremamente lipofílico, e chega aqui dentro do núcleo. E aí, a partir do momento que ele faz uma recepção aqui dentro do núcleo, então ele vai desencadear uma ação androgênica ou estrogênica, né? Então, o DDT, por exemplo, ele tem ação estrogênica. O DDE, antiandrogênica.
O PCB, ele reduz o nível de hormônios tiroidianos, tá? Então, tudo isso vai acontecendo. E aí, a partir desse momento, o que desencadeia no nosso organismo? No nosso organismo, no organismo do animal silvestre? Problemas de reprodução, problemas nos répteis, problemas na casca do ovo, a casca do ovo fica mais fina, né? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, então começa a desencadear diversos problemas de saúde, tá? Bom, em relação aos dias, só para vocês terem uma ideia, o Aldrin tem uma persistência no solo aí de um tempo de meia-vida de 100 dias. O Diedrin, do tempo de meia-vida no solo, de 3 a 4 anos, né? Então, tudo isso já referenciado. Ou seja, a concentração para diminuir a metade leva 4 anos. Aí, para chegar em 25%, 8 anos. Então, olha o tanto que eles são persistentes, né? O Endrin, por exemplo, tem 12 anos. Então, são 12 anos a gente fazendo isso daqui, absorvendo e fazendo algum tipo de alteração endócrina, né? Então, de grão em grão a galinha enche o papo, então, de nanograma em nanograma, isso daqui chega em ppm, tá? Claro que eu estou exagerando de sair de nanograma por quilograma para ppm, que é miligrama por quilograma, mas eu quero extrapolar mesmo, eu quero exagerar para a gente ter essa consciência ambiental, tá? Então, de nanograma em nanograma, isso chega em micrograma, isso pode chegar em ppm em casos bem mais graves, tá? Então, é só mesmo para mostrar isso, porque eles estão lá 12 anos pela metade. Então, em 24 anos, se houve, né, por exemplo, você tem um filho hoje, e houve uma liberação de endrim naquela região em que você mora e ele não saiu dali, tá? E ele não foi distribuído ainda, né? Então seu filho vai ter contato com esse composto durante 24 anos, né? Para ele chegar numa concentração de 25%. Vamos dizer que fosse a concentração para ele ser menos perigoso, tá? Então a gente tem sim que tomar cuidado com isso. Então, só para destacar esse tempo de meia-vida. Demétrio, e o título da aula era, né, Dinâmica dos microambientes no meio ambiente. E como que eles são distribuídos, então? Olha, depois de tudo que a gente já estudou, eu acho que fica mais claro da gente entender como eles são distribuídos, né? A partir de emissões primárias, a indústria emitindo, né, o uso direto na agricultura, no caso do pesticidas, né? Tá aqui o uso rural, tá? E aí o que acontece? As insolações solares, né? A irradiação solar, ela pode causar poluentes secundários que vão formar óxidos, né? íons OH negativos, que fazem aquela reação com DDT que a gente mostrou para formar DDE, tornando ele mais persistentes. Então, eles são levados no ambiente por correntes marítimicas, tá? Eles são levados por correntes, são levados no rio e quando existe um incêndio, por exemplo, eles não evaporam com facilidade, mas quando são queimados, eles são estáveis, então eles passam para o ar e são levados por correntes globais de vento. E uma vez que chove ou neva, eles vão se precipitando. Então, isso, ao mesmo tempo, eles vão bioacumulando e biomagnificando no ambiente. Então, é tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, tá? E aí, a gente tem relatos na literatura de encontrar essas substâncias no Himalaia, no Polo Norte, no Polo Sul, onde elas nunca foram utilizadas diretamente. E elas são encontradas lá, tá? Por quê? Porque fica muito claro que a estabilidade química e o tempo de vida, o tempo de meia-vida longo, associado à sua estabilidade química, à sua lipossolubilidade e aos fatores ambientais normais, né, além das emissões primárias, né, fatores ambientais normais, distribuem esses poluentes em todo o ambiente, tá? Então, isso é levado por navios, é levado pelo próprio animal que migra. Então, quando um animal migra, ele está levando dentro de si aquela substância para outro ambiente, tá?
Então, tudo isso influencia as queimadas, o uso de aplicação direta do uso rural. Então, tudo isso influencia na distribuição desses compostos no ambiente, tá? E aí a gente entra no seguinte contexto. Como que a gente monitora? Como que a gente faz esse monitoramento ambiental? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, a gente pode fazer um monitoramento direto, ir lá, pegar uma água, pegar um solo, né, e fazer esse monitoramento. Mas como são substâncias químicas que acumulam, né, nos organismos vivos, né, silvestres e seres humanos, o que eu sugiro? Vamos utilizar bioindicadores, vamos fazer biomonitoramento, tá? Por quê? Porque essas substâncias, elas estão acumuladas nesses organismos. Então, vamos utilizar. Só para diferenciar, para quem não é da área, qual é a diferença de biomonitoramento e bioindicação? Tá? Então, a bioindicação é uma análise estruturada de organismos individuais a fim de definir riscos ambientais. Então, é quando você quer fazer uma avaliação mais aguda, tá? Pensando, né, fazendo essa associação entre agudo e o crônico, uma avaliação mais aguda, mais momentânea. Você vai lá, pega e faz aquela avaliação daquele organismo, que pode ser uma planta, pode ser um peixe, pode ser um ovo, pode ser várias partes, né, dentro de uma fauna e flora, tá? Leite materno, por exemplo, isso já foi utilizado, tem pesquisas no Mato Grosso com leite materno, né, que foram publicadas em revistas de excelente impacto, tá? Pesquisadores aqui de Mato Grosso. Então, o que acontece? Você pode utilizar esses organismos ou parte desses organismos e fazer uma avaliação in loco, tá? Então, usa a perspectiva do conhecimento precoce devido à falta de especificidade. Então, sugere uma ampla base de advertência, né? É um aspecto, claro que a gente faz o quantitativo, mas é um aspecto com viés muito mais qualitativo, tá? Porque ele é in loco, é naquele momento que você fez. O biomonitoramento, não. Você faz uma utilização regular e sistemática de organismos vivos. Eu coloquei um ponto de interrogação aqui, porque pode ser organismos vivos ou parte deles, né? Você pega uma folha, não uma árvore inteira. Você pega o leite, não o ser inteiro, né? A mãe inteira, tá? Então, eu coloquei aqui esse ponto de interrogação, porque é o organismo vivo ou parte dele, para avaliar as mudanças ambientais num período de tempo. Então, você vai monitorar se ele é bioacumulado ou não, quais os efeitos biológicos ele causa, quais os problemas à saúde, quais os problemas ao ecossistema. Então, você faz uma avaliação crônica, né, de um período mais amplo. Tá? E aí ele tem um aspecto tanto qualitativo, de você perceber aquela substância lá, quanto o aspecto quantitativo, tá bom? Bom, e aí, Demétrio, eu posso escolher qualquer bioindicador? Vamos parar para pensar nisso, né? Agora a gente já pensando no monitoramento. Eu posso escolher qualquer bioindicador? Olha, primeira coisa, eles são lipossolúveis. Eu vou pegar uma folha que é rica em água? Adianta? Ou eu vou pegar a semente que é rica em óleo? Entende que o questionamento que eu quero fazer, tá? Então, não é qualquer bioindicador. Você tem que saber escolher os bioindicadores que podem gerar biomonitores, né? Então, primeiro você precisa entender se aquele organismo ou parte daquele organismo é um bioindicador, para depois utilizá-lo como biomonitor. Então, ele deve ser coerente com o objetivo da pesquisa. Qual substância você está analisando? Quais as características dela? Deve preencher a lacuna entre ação necessária e sustentabilidade. Eu não posso deixar isso de mão. Então, aqui, eu convido todos vocês que não são de Mato Grosso a vir conhecer o Pantanal, que eu amo de paixão, né? Então, no Pantanal, a gente tem uma ave muito grande que se chama tuiuiu, né? Eu adoraria trabalhar com tuiuiu, mas não é uma ave, eu não sei se ela está em risco de extinção ou se existe o risco de extinção ou não, mas é uma ave que não tem uma população muito grande, né, comparada com outras aves, comparada com periquito, por exemplo. Então, eu vou avaliar tuiuiu, eu vou pegar tuiuiu para avaliar
Então, a gente tem que sim pensar na sustentabilidade, não só no seu objeto de pesquisa. A sua pesquisa tem que ser sustentável dentro desse viés, tá? Deve ser de fácil compreensão dos resultados, porque a sociedade precisa entender isso. Não adianta só você, dentro do seu TCC ou dentro da sua dissertação de mestrado, pensar nos seus resultados. A sociedade precisa entender, tá? E fatores de escolhas de uma espécie de animais, aquelas que eu sugiro, isso aqui são sugestões minhas, tá? Todas essas. Primeiro, ocorrência. Se você avalia um animal endêmico, que nem o tuiuiu, você está avaliando o impacto que ele teve daquele ambiente, né? Ele não sai, você não vai encontrar, pelo menos eu acho, você não vai encontrar tuiuiu na floresta amazônica, você não vai encontrar tuiuiu o tuiuiu, para quem não conhece, é como se fosse uma cegonha, bem grande, tá? E é bem bonita, ele é bem grande, bem bonito. Então, você não vai encontrar tuiuiu lá na Mata Atlântica, né? Pelo menos eu acho que se existia no passado, hoje eu acho muito difícil que exista. Mas no Pantanal a gente encontra, né? Então, é uma espécie endêmica. Ou é uma espécie migratória? Espécie migratória, você vai estar avaliando aquela região ou você vai estar avaliando por onde todo o ambiente que ele passou? Então, tem que pensar nisso. A alimentação dele, para saber se ele é topo de cadeia ou não. Se ele é base de cadeia, a concentração dos poluentes estarão em menores concentração, vai ser mais difícil. Se ele é topo de cadeia, vai estar em maior concentração, então vai ser mais fácil, tá? Então, tá. E além disso, do nível de cadeia, o que ele come, né? Se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, ou se ele come tudo, né? Espera aí que deu minha Siri ativou aqui. Eita, nós. Pronto, voltou. Então, o que acontece? O que ele come, né? Então, se a alimentação dele for a mais genérica possível, melhor, né? Agora, se é um animal, né, que só come, por exemplo, sei lá, um urso polar que só come foca, né? Então, você está restrito àquele tipo de bioacumulação, que é a foca, que é o peixe. Mas se tivesse outros animais e ele comesse, né, ou ele fosse uma alimentação herbívora, sei lá como que isso funciona, né, não sou biólogo nesse sentido, mas você tem que pensar nisso, tá? Facilidade de coleta. É óbvio que quando a gente fala em pesquisa, a gente tem que pensar em facilidade de coleta. Imagina se você tiver que andar 300 quilômetros de estrada de chão, 35 horas de barco, 10 horas de avião, já ficou muito caro, né? E as influências das estações do ano. Como que a estação do ano influencia períodos de seca e frio, calor e chuva, influencia naquela espécie, porque a gente está trabalhando com um organismo vivo ou parte desse organismo vivo. Lembrando que tudo tem que passar por um conselho de ética e também, dependendo do caso, autorização do CISBio, tá? do IBAMA. E aqui eu tenho alguns exemplos, né, do que já foi feito na literatura internacional. Então, vários compostos sendo analisados em vários cantos, diferentes autores, desde 1900, desde a década de 70, né, até tempos atuais, em vários lugares do planeta Terra, né? Então, Rússia, Grécia, Japão, Espanha, Jordânia, Canadá. E olha, tartaruga verde, jacaré do papo amarelo, gaivotas, tá? Tartaruga marinha. Então, várias tartarugas, vários animais sendo utilizados, ou eles ou parte deles, né? Gaivota é bastante utilizado, o pessoal da Espanha, a Stephanie, que estava aí, né, já, se eu não me engano, teve uma experiênciazinha com gaivota na Espanha. Então, isso tudo já foi analisado, né? Então, são várias. As referências estão aí e vocês vão ter acesso a esse material para depois consultar essas referências. Então, mais exemplos sendo utilizados, peixes, né? Sapo, lacraia, não, vários, salamandras, vários exemplos foram utilizados. E aí eu trouxe um exemplo meu, né, que eu utilizei como indicador o ovo de jacaré. Mas não era qualquer jacaré, era o jacaré do Pantanal. O jacaré do Pantanal é uma espécie endêmica, não é topo de cadeia alimentar, tem alimentação generalista, né, ele come de tudo, deu bobeira, ele comeu. Não é um jacaré muito grande, né? É um jacaré relativamente perto dos crocodilianos ou dos aligatores, relativamente pequeno, tá?
E também, como ele não tem muitos predadores, fora a sucuri, a onça, né? Como ele não tem muitos predadores, ele é relativamente manso, né? Ele não é manso, mas ele não é agressivo como um crocodilo, por exemplo, tá? E aí a gente escolheu o jacaré do Pantanal como a nossa espécie. E aí, por que o ovo? Porque o ovo do jacaré do Pantanal, a gente viu por ser lipofílico, esses compostos eles passam para o ovo, porque o ovo tem gordura. Então, na geração do ovo, a fêmea vai pegando esses compostos, né? Vai passando para o ovo esses compostos. Então, já tinha isso na literatura registrado. E ele pota, o jacaré do Pantanal, ele faz a postura uma única vez no ano, que é a temporada de chuva. Por isso que eu estou aqui todo molhado. Então, a gente ia, né? Eu ia para o meio do mato, aqui no Pantanal, na região de Poconé e região do Barão de Melgaço, e a gente ia todo feliz, todo alegre, né, fazendo nossas épocas de doutorado. Isso aqui foi uma coleta lá de 2011, aqui uma coleta de 2013, né? Então a gente ia, laçava as fêmeas, era bem legal. Quando a gente encontrava a fêmea e laçava ela, era muito tranquilo. O problema é quando a gente não achava a fêmea ou ela fugia. Aí era tenso, porque ela podia voltar e atacar, óbvio, né? Então, a gente fez essas coletas e analisamos no ovo do jacaré do Pantanal, tá? Bom, aqui tem uma curiosidade que eu trouxe, eu já estou quase finalizando a minha palestra, por favor, tenho mais alguns minutos de paciência, tá? Aqui eu trouxe algumas curiosidades a respeito dos jacarés, de uma maneira geral, né? Os aligatores, os caimã, os crocodilianos, né? Os crocodilos. Então, o que que acontece? Assim como vários répteis, o sexo ele é determinado pela temperatura do ovo, do ninho, né? Então, dependendo da temperatura, não é que nem mamíferos, que é determinado pelo cromossomo, né? Então, tem XX, XY. Não, nos répteis não, é determinado pela temperatura, eles não têm essa expressão gênica, tá? Vários peixes têm isso, vários répteis têm essa característica. Então, o que que acontece? E nós vimos lá nos slides anteriores que o DDD e DDT têm ação antiestrogênica. Então, esse pessoal, eles fizeram uma pesquisa bem legal sobre exposição materna e exposição dos ovos. Então, eles pegaram 8 fêmeas separadas em 4 duplas, né, um N igual a 16, foram expostas pela dieta a um mix de DDE, toxafeno, dieldrin e clordano com doses de 0,2 miligramas por quilo de jacaré por dia, por 274, mais ou menos, 8 dias. E destas, 4 foram sacrificadas para avaliação de bioacumulação e o grupo controle recebeu a mesma dieta, porém sem os organoclorados. Então, olha que interessante essa primeira pesquisa. Eu vou mostrar duas. Então, a primeira pesquisa, a gente percebe que o grupo controle e o grupo de tratamento para alguns compostos existem diferenças bastante significativas, né? Então, o toxafeno, por exemplo, aqui, ó, 1, tá, de concentração, e aqui 918, 8 e 113. Então, a gente consegue perceber, aqui você não tinha nada concentrado, foi abaixo dos limites de detecção ou de quantificação, e aqui você encontrava. Então, eles conseguiram determinar que no jacaré, tanto no ovo, quanto no tecido adiposo, quanto no fígado, quanto no sangue, você tinha uma acumulação, tá? Então, isso nos estimulou a usar o jacaré do Pantanal. Também houve diferença nas taxas de eclosão dos ovos. Então, 46% dos ovos do grupo controle eclodiram, geraram filhotes, enquanto do grupo de estudo, somente 13%. É claro que aqui eu não lembro se isso daqui era significativo, né? Porque tem o mais ou menos. Eu não lembro agora se era significativo estatisticamente, mas de qualquer maneira, é porque eles se permeiam, né? Quando você pega o menos desse com mais desse, eles se permeiam. Mas mesmo assim, você percebe que existe uma diferença, né? Que houve uma diferença. E concluíram nesse estudo preliminar que a taxa de transferência materna para o ovo, no caso desse estudo, foi de 0,6. Mas já tinham outros estudos com pássaros e depois outros estudos mais atuais, que esse foi o primeiro, com uma taxa maior.
para transferência materna, né? Da mãe para o ovo, tá? Em pássaros, tem estudos mostrando essa taxa em 22%. E aqui, eu adoro esse estudo, ele é um estudo de 2005, que é a alteração dos resultados de ovos expostos a pesticidas metabólitos de DDE, né? Em também jacarés aligatores dos Mississippi. É o jacaré americano, né? Que na verdade não é jacaré, é um aligator. Então, olha que interessante. Quando você está numa temperatura de 32 graus Celsius, aqui é a taxa de machos e fêmeas, tá? Então, quando você tem ali uma taxa de 32 graus Celsius, que é uma temperatura meio que intermediária, o grupo não tratado teve ali um pouco, né, de quase meio a meio entre machos e fêmeas. Já vou explicar isso daqui no slide de baixo, que vocês vão ver a grande diferença. O grupo que foi administrado somente com veículo, que era o solvente, né, sem o organoclorado, não teve grande diferença nas taxas de machos e fêmeas. Agora, quando você vai aumentando a concentração do DDE, aqui, né, vai aumentando a concentração do DDE, olha a quantidade de fêmeas aumentando, né? Então, à medida que você aumenta, isso aqui são concentrações ambientais. Então, a partir de que você aumenta, aqui são concentrações menores que ambientais, não houve muita diferença, e aqui em concentrações quase que ambientais, tá? Então, olha, começa a dar diferença. E em concentrações mais altas, olha a diferença. Muita diferença, né? Foi significativamente diferente. Agora, o que acontece? Eles fizeram a mesma coisa com estrogênio, com hormônio feminino, como se fosse um grupo controle. E aí, só que esses estrogênios, apesar de ter sido um grupo controle aqui, todos foram fêmeas, mesmo estando em temperatura intermediária, né? 32 graus Celsius para eles é uma temperatura intermediária, nasce meio a meio, macho e fêmea. Mas esses estrogênios aqui, eles também podem ser encontrados no ambiente. Eles também são poluentes emergentes. Eles também são considerados poluentes. E olha o impacto que eles causam nessas concentrações, né? 0,01, deixa eu confirmar a concentração aqui. ppb, parte por bilhão, né? Então, olha aqui, 0,01 ppb, você já tem uma concentração elevada, tá? 100% de fêmeas. Então, isso é preocupante, e isso daqui são poluentes emergentes. Agora, quando você avalia em temperaturas mais altas, acima de 33 graus Celsius, nasce macho. Em temperaturas mais baixas, nasce fêmea. Então, quando você olha o grupo controle e o grupo com veículos, né, só o solvente, o que acontece? Nasceu tudo macho, e era para nascer, porque essa temperatura aqui foi acima de 33 graus Celsius, tá? Agora, quando você começa a adicionar DDE, começa a nascer fêmeas. É óbvio que não foi significativo, mas nasceu, né? Só não foi significativo porque os estudos têm as suas limitações de repetição. Eu, na minha opinião, acho que se tivesse tempo, dinheiro, disponibilidade para fazer um estudo mais amplo, a gente poderia chegar nesse nível de significância. E aí, quando você olha os estrógenos, né, o estradiol, né, em concentração de 100 ppbs, olha aí, quase 40% nasceu fêmea e houve diferença significativa. Então, isso daqui é para mostrar o quanto que esses poluentes orgânicos, eles impactam no ambiente, né? Então, isso mostra, isso nos remete a fazer esse questionamento. E aí eu volto lá para o início da aula. Agora, a gente está vivendo um período de liberação de novos pesticidas, né? E não sou eu que estou dizendo, tá nos jornais, que novos pesticidas foram liberados, novas classes de compostos foram liberadas no Brasil. Mas qual é o impacto que isso vai ter? Então, eu sou muito mais do pensamento filosófico, do pensamento de gestão ambiental, do pensamento preventivo, do que do pensamento corretivo, né? Então, Demétrio, eu teria critérios muito mais rígidos para liberar, pensando na prevenção, eu sou muito mais alinhado no pensamento. Enquanto a gente não tiver certeza que não causa problema, não libera. Só libera quando a gente tiver certeza que não vai ter impactos, tá? Então, esse é o pensamento preventivo. E aí a gente tem que pensar nisso, a gente tem que refletir, melhor dizendo, a gente tem que refletir sobre isso. Qual é, né, os impactos que esses compostos orgânicos estão causando no ambiente, tá? E olha que eu só falei dos
POPs. Eu nem falei dos poluentes emergentes, que aí já é outra aula, tá? Bom, então, principais conclusões do autores, eu acabei mostrando para vocês, né, que o DDE é capaz de influenciar a diferenciação de gônadas, mas nas concentrações utilizadas, atuar nas funções primárias e refeições sexual, e que as gônadas dessa espécie são sensíveis a baixas concentrações de DDE. O que isso quer dizer? Que o DDE no ambiente, ele causa alterações de gônada, ele vai causar problemas sexuais também nos animais, não só se vai gerar macho ou fêmea, tá? Bom, pessoal, eu dei uma aceleradinha agora no final para a gente não extrapolar o nosso tempo, mas eu acho que estava dentro do combinado com o Pedro, de 1 hora e meia, mais os 10 minutos de intervalo. Todas as referências são citadas. Já compartilhei com vocês o link, né, do material para vocês fazerem download, terem acesso. E eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer ao IFMT, que me possibilitou fazer essa pesquisa. Não coloquei aqui os resultados da minha pesquisa, porque nem todos ainda foram publicados. A gente ainda tem artigo encalhado aí, em fase de publicação, tá? Então, por isso que eu não coloquei os meus resultados. Mas eu agradeço ao FMT por ter me dado a oportunidade, CAP, CNPq, por ter me dado a oportunidade de ter feito essa pesquisa, e agradeço ao Pedro por ter me feito o convite, porque olhou, né, naquela pesquisa que eu fiz lá no doutorado, falou, Demetrio, dá uma aula aí a respeito disso, eu acho que o pessoal vai gostar, tem a ver com o que a gente estuda aqui na UFPR, alguns cursos da UFPR. Então, eu agradeço de coração aberto esse convite, tá bom? E vamos às dúvidas. Todo mundo ficou quietinho durante a apresentação. Vamos falar agora. Eu acho que tem uma pergunta do Anselmo? Valdemiro? Não, não é do Valdemiro, não. Peraí. Tá no chat? Tá no chat, do Adelmo. No caso do DDT, as análises de monitoramento dessa substância especificamente deve ser associada sempre à análise direta ou indireta de pH? Ou, apesar disso, não garante o norteamento... Tá, entendi. Não, o pH agora, porque a gente está pensando, principalmente em biomonitoramento, a gente está pensando em organismo vivo. Então, tirando o suco gástrico, que tem um pH muito ácido, né? Se você pensa num ovo, se você pensa na parte de uma planta, em geral vai estar no pH próximo de 7. Então, o pH, eu coloquei o pH lá nos slides para mostrar por que eles são tão persistentes. Porque o pH ambiental é próximo de 7. Ele não vai influenciar, nesse sentido do DDT, ele não vai influenciar na escolha do bioindicador, né? A escolha do bioindicador ela vai estar muito mais muito mais importante a gente pensar nas características lipofílicas, na sustentabilidade, no tipo de organismo que eu tenho. Que nem eu falei, escolher folha que tem mais água para analisar compostos lipofílicos, eu preferiria a semente, porque eu sei que a semente tem mais óleo, em geral, semente tem mais óleo do que folha, tá? Alguém tem mais alguma pergunta para o Demetrio? Professor Demetrio, ainda tem alguns... tá, isso a gente já fez. Só isso, gente? Faz pergunta. Obrigado, Rose. A Rose começou aí né? Mandou um parabéns, obrigado. Rose é química, né? Mestre cervejeira da Ambev. Vamos trocar receita de cerveja, então. Menina, ela vai te falar, consuma a Brahma puro malte, duplo malte. Né? Já está feita. Mais Obrigado, alguém? Valdemiro. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu então tenho uma pergunta existe aqui, alguma quantificação para identificar... Peraí, que mudou aqui para mim. Existe alguma... Eita, Demetrio. Existe alguma quantificação para a identificação desse DDT em leite materno? Então, o que acontece? A primeira pergunta que você tem que pensar por que eu citei o leite materno? Porque o leite materno é rico em gordura. Então, sim, é possível que ele esteja no leite materno. Aí, quando a gente pensa
que eu quero quantificar ele no leite materno, a primeira pergunta que eu tenho que pensar, do como é a química do leite. Vamos falar de leite de vaca, porque para mim, quimicamente falando, eu sei muito mais de leite de vaca do que leite materno, né? Leite humano, tá? Então, eu não sei qual é o teor de gordura de leite humano, o teor de proteína, eu não sei, tá? Mas o leite de vaca a gente tem uma ideia disso. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no leite, o que a gente está pensando? Que a gente tem gordura, né? O leite de vaca, ou o leite materno, ou o leite de qualquer mamífero, vai ter uma quantidade de gordura para o desenvolvimento do filhote, tá? Mas essa gordura, ela está na forma coloidal com as proteínas. Então, a primeira coisa, eu, Demetrio, penso é separar essa coluna e essa gordura desse coloide, né? E você fazer a separação das proteínas. Então, é muito importante o preparo de amostra. É possível por quantificar. O DDT, por exemplo, você pode quantificar, detectar e quantificar por cromatografia gasosa com espectrômetro de massa, cromatografia gasosa com... o que eu usava lá, Pedro, me lembra o nome que agora fugiu? Impacto de elétron, não? Eita, ECD. Captura de elétrons. Captura de elétrons, isso. O ECD, captura de elétrons, né? Então, você pode utilizar esse equipamento, tá? Só que o mais importante é o preparo de amostra, porque nesse preparo de amostra, você tem que tirar os interferentes, que seriam proteínas e a própria gordura, porque a gordura vai te atrapalhar na leitura no equipamento. Você tem que tirar os interferentes e concentrar, melhorar a concentração para melhorar a sensibilidade no aparelho, né? Concentrar esse composto no seu preparo de amostra. Eu não sei se é isso. Então, existe quantificação para identificação? Sim, existe, mas dentro desses critérios. Pesquisa, já tem pesquisa publicada com leite materno, inclusive aqui em Mato Grosso, em algumas cidades aqui de Mato Grosso, e foi encontrado, infelizmente. Tem sim, tem alguns estudos mesmo já de DDT em leite materno. Isso. Não é? Mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta do Daniel, do Demetrio. Pode falar. Você está com o chat aberto ou não? Tô, mas o meu não está subindo. Não sei o que está acontecendo, que o meu chat não está subindo para os antigos. Bom, deixa eu falar. Posso ler para você? Pode, pode. Ele agradece a sua palestra, o Obrigado. Daniel, e está perguntando se... Vou ler a pergunta dele. Gostaria de fazer uma pergunta puxando para a minha área de TCC. Uhum. O índice dos poluentes orgânicos persistentes pode ser uma componente de análise em um estudo EIA-RIMA? Olha, sinceramente, poluentes orgânicos persistentes, não. Você tem que pensar no quê? Quando a gente pensa numa EIA-RIMA, você tem que pensar naquilo que é legislado, tá? Então, não são todos os poluentes orgânicos que estão legislados, tá? Então, você tem que pensar, se você pode pensar em compostos orgânicos ou metais pesados, se for trabalhar com absorção atômica, né? Então, se você tiver estrutura aí da absorção atômica, metais pesados, estrutura de cromatografia, compostos orgânicos poluentes. Mas você tem que olhar a legislação, uma EIA-RIMA de quem? De qual setor? Quais os principais compostos que esse setor, compostos químicos, que esse setor pode gerar? Então, por exemplo, a dioxina, sim, numa EIA-RIMA, dioxina, e é um organoclorado, é um POP, né? As dioxinas para poluição atmosférica. Isso sim. Se você sabe que na literatura já tem que, por exemplo, a queima... Vou citar um exemplo, gente, bem assim. Não sei o que estou falando, é só um exemplo aleatório, tá? Por exemplo, a queima do bagaço de cana no caldeira de uma destilaria. A queima desse bagaço de cano, por causa do bagaço de cano ter as propriedades de celulose que ele tem, blá, 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 ele forma dioxinas ou fluoranos, né? E na indústria, na destilaria, a caldeiraria lá, onde faz a queima do bagaço, o sistema de chaminé não tem os filtros necessários para tirar dioxinas, entendeu? E aí sim, né, pensando em dioxinas, ó, de novo, e pensando em dioxinas, você pode colocar no estudo de EIA-RIMA, mas você tem que, antes de tudo, olhar a legislação.
Para a poluição atmosférica, aí eu já vou dar uma resposta. Para a poluição atmosférica, dioxina não é legislada como poluente. A gente sabe que ela é um poluente atmosférico, a gente sabe do impacto que ela causa como um poluente persistente, né, das alterações endócrinas, mas quando você olha a legislação de atmosfera, ela não está legislada. Então, isso é um problema. Qual é o nível de dioxina? Aí tem que se basear na literatura, mas o EIA-RIMA, para o órgão ambiental, o que importa são os componentes legislados a princípio e outros que podem ser questionados pelo órgão ambiental. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, então gostaria de agradecer, Demetrio. Ele agradece a sua resposta, tá vendo aí? Obrigado, Daniel. Então, Demetrio, obrigado, meu amigo, por você ter aceito esse convite para fazer essa palestra para a gente. Você utilizar um pouco do seu tempo, né? E abrir para a gente. Então, só tenho a te agradecer, né? Vai contribuir bastante para o pessoal que são os meus alunos, os químicos principalmente, né? Obrigado pela presença dos engenheiros ambientais também que estão aqui na sala, né? Eles devem ter ficado um pouco perdidos no comecinho ali em relação à química, mas depois no finalzinho ali acho que acrescentou bastante. Eu agradeço novamente, Demetrio. Eu só queria deixar uma frase aqui que você falou que é importante, pode ser que ela tenha passado desapercebida no meio, que é a seguinte, né? Ciência, como você falou, né? Não é refutada com opinião, né? A gente é importante destacar isso agora aqui nesse momento que a gente está passando atualmente. Então, quero reforçar essa frase sua. Justamente, ciência é argumento, né? É pesquisa. Tá certo, então. Obrigado, Demetrio. Gente, então para finalizar, muito obrigado também, Pedro, pelo convite. Eu amei o convite, amei interagir com vocês. E aí eu vou mandar para o Pedro o link do YouTube dessa gravação. Eu só vou conseguir fazer esse link amanhã, porque gera um tempo para o Meet gerar o vídeo e mais um tempo para eu postar no YouTube. E aí eu mando o link para o Pedro e vocês vão ter acesso à gravação, tá bom? O pessoal está agradecendo aí de você se disponibilizar, tá vendo, Obrigado, né? pessoal. Obrigado de verdade. Tá Eu que certo. agradeço a participação de vocês. Então tá bom. Obrigadão. Obrigado, Até a gente. Um próxima, abraço. gente. Tchau, tchau.